68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 12 de novembro. Economarte. Debate Melodia. É isso, de volta a 11h33. A pergunta hoje é essa: casais sem filhos são de fato uma família? E aqui o caso comum do marido que ameaçou que se a mulher engravidar, ele sai de casa e ela fica lá sozinha com esse filho. Bom, nós temos aqui a situação e ela está em dúvida, e agora? Bom, neste caso aqui, pastor Zé, é um motivo para acabar com o casamento ou não? Eu acho que não. Tudo bem que ele feriu talvez um princípio de diálogo antes do casamento, mas não é para acabar o casamento. Eu acho que ela deve sentar novamente com ele, talvez procurar alguém que seja conselheiro nessa área familiar e conversar com ambos, já que eles são evangélicos, né, são salvos, a gente acredita dessa forma. Eu acho que eles vão dar ouvido a um pastor que tem assim, aconselhamento nessa área familiar, para ambos chamar e trazer novamente a memória, fazer o retrospectivo, né? Trazer a memória dele de que ele não se importava no início, e se tem condições, por que não ter um filho? Né? Eu estava falando sobre a família, existe vários tipos de família, entre elas essa família nuclear, né? Que é os pais e filhos no mesmo lar. Essa família é muito importante. Eu acho que um filho pode trazer grandes alegrias para ambos, principalmente para a mulher, que ela se sente, quando ela for muito solitária, né? O marido sai para trabalhar, fica ela sozinha. E eu vejo no meu lar, né, que às vezes quando eu me ausento, ficam os filhos e eles têm aquele diálogo gostoso, brincam juntos, né? Então, eu acho que isso é muito importante, irmão, no casamento, ter filhos, se tem condições. Tem pessoas que não têm condições de ter aí um time de futebol daqui de cima e querem mais. Então eu acho que ela precisa não separar dele, né? Não é um motivo assim tão gigantesco, né, para separar. Porém, eu acho que ele vai mudar. Eu acho, a minha opinião, que ele vai mudar depois de um bom diálogo com um conselheiro, já que ambos não estão se entendendo. Ele já falou que vai separar dela se caso ela engravidar, mas eu acho que tendo acompanhamento de uma pessoa que seja conselheiro nessa área, eu acho que ele vai mudar de ideia e vai gostar de ter um filho, porque a Bíblia fala que filhos são bênçãos, né? São bênçãos. Então, abraça a sua bênção, meu companheiro aí, converse com a sua esposa, e se não quer ter mais de um, pelo menos um. Acredito que quando ele tiver um, vai querer mais, né? Eu fico pensando assim, pastor Silvio, pessoas, são vários os relatos de pessoas que não querem ter filhos. Uns acreditam que filho atrapalha, né? E aí eles não querem dividir sua liberdade. Tem outros que acreditam que é muita responsabilidade, por isso não deve ter, porque assim, eles têm medo de não dar conta, né? E tem gente que realmente quer, o que chamam de curtir a vida, não quer assim ter esse trabalho com filhos, enfim. Tem mulheres que têm medo do corpo se deformar, né? E também não querem. São vários os motivos. Agora eu vou perguntar o seguinte: é normal a pessoa não querer ter filhos? Essa é uma decisão normal ou é uma coisa assim incomum, extraordinária? Olha, não é normal. O que se espera naturalmente é que o casal pense em filhos. Agora nós devemos entender, né, todos devem entender que há um período, pelo menos inicialmente, no nascedouro do casamento, que eles prefiram aproveitar um pouco mais sem os filhos naquele momento, né? Alguns às vezes estão ainda terminando o curso, né? Tá com algum projeto, né? Talvez um projeto em formação acadêmica, em trabalho,
e o filho naquele momento não está dentro dos planos. Aí tranquilo, né? Mas o casal tem que pensar em filhos, tem que pensar, porque é o curso natural da vida. Do primeiro casal até o último. A sequência da genealogia. O Salmo 127, ele fala que é herança do Senhor, né? São bênçãos para o casal. A preocupação de Abraão já era outra, né? A preocupação dele era... Deixar o herdeiro. Não, e agora? Quem é que vai seguir com isso aqui? Quem é que vai cuidar das coisas? Não tem um filho. É razoável não que podia pense, ter, né, no caso. É razoável que se pense isso, né? Que a pessoa também tem toda uma continuidade, né? Tem que deixar para outra geração. Eu tenho pessoas, amigas, que não têm filhos. A vida acabou ali. Agora imagine, um casal e quando morre, né? Quando morre um dos dois sem filhos. Tem as pessoas que dizem que vai fazer um testamento para deixar para o cachorro a herança. O cachorro, né? Eles têm que pensar até nisso, né? Tem pessoas que morreram, acho que foi Aguinaldo Timóteo e tantos outros aí, deixou para filhos de adoção ou alguém fora, né? Não tenho bem a lembrança, não, acho que não foi ele, foi outra pessoa famosa, que deixou para uma pessoa que não tinha vínculo assim paterno, né? Nem familiar. É importante que o casal discuta essas coisas, né? Eu lembro de um casal que eu estava acompanhando, preparando para o casamento, que a jovem disse assim, olha, nesse momento eu não penso em filho, pelo menos 5 primeiros anos. Mas estava em comum acordo ali. O noivo, a noiva, né, conversando e se preparando, mas tinha para o futuro projetando filhos, né? Então, é estranho e eu creio que esse pensamento, esse sentimento de não filhos já traz por trás desse sentimento, desse pensamento, algo perigoso, danoso, que não faz parte do casamento. Por exemplo, Gil, só um minutinho. Para o judeu, para o brasileiro, quando você fala prosperidade, a ideia que vem na cabeça é dinheiro. Para o judeu, prosperidade é você ver os filhos dos filhos. Isso para o judeu é prosperidade. Muda a concepção aí, né? Sim. Agora sim, eu penso o seguinte, porque há também quem diga que ser pai, ser mãe é uma vocação e que nem todos têm. Isso é um ponto de vista, tá? É uma vocação e se você não tem essa vocação, é melhor que você não tenha filhos. Por exemplo, a gente está cansado de ver na sociedade mães que têm filhos e joga no lixo. Ou então coloca lá para os seus pais criarem. E ela fica meio que isenta daquela responsabilidade. Há pais também irresponsáveis. Irresponsáveis no sentido da atenção, no sentido do suprimento. Assim, eu não posso dizer que essas pessoas têm condição de serem pais. E aí vem a dúvida aqui para o debate, um ponto contraditório. E aí, será que também não é uma vocação? E se for uma vocação, você não tem essa vocação? Como é que fica, Flávio? É dura essa, né? Ele escolheu, logo eu fazer essa pergunta. Assim, eu acredito que para uma pessoa não ter condições de criar um filho, só se ela tiver algum problema mental, alguma coisa desse tipo, que coloque a vida da criança em risco. E assim, eu já deixo bem claro que eu sou totalmente contra aborto, tá? Eu sou a favor de doar a criança para uma família, né? Para uma instituição que vá cuidar, mas eu não acredito muito nesse negócio assim de que até um animal tem condições de ser mãe, né? De ser pai. Deus capacitou um animal para gerar um filho, para cuidar do filho, que dirá um ser humano que a Bíblia declara que o filho é herança do Senhor. A Bíblia não especifica o tipo de família. A Bíblia diz que a herança os filhos são heranças do Senhor. Então está incluindo ali tudo. A Bíblia especifica o tipo de família, macho com fêmea, né? É bom a gente lembrar disso. E fora isso não é família. Sim, fora isso fala igual o pastor Silas, é gambiarra. Então eu acredito eu acho que muita gente usa essa desculpa
Ah, não é minha vocação ser pai, não é minha vocação ser mãe, mas eu não acredito não. Eu, por exemplo, eu tô com Tatiane desde os 16 anos de idade. Eu tenho 34, ela tem 34. Tem gente que briga, fala que a gente é de alguma tribo indígena, né? Que desde criança já os pais já mandaram casar. E por muito tempo eu fui resistente a ter filho. Só que no meu caso era porque eu tinha alguns amigos que me amedrontavam com relação à despesa. Sim. E aí eu achava que no primeiro mês eu ia gastar 5 mil, no segundo 15, no outro eu ia ter que vender a casa e por aí vai. E aí quando você tem filho, você descobre que não é assim, né? Despesa é se Deus livre e guarde o menino nascer doente. E aí eu tenho um amigo meu que ele gastava R$300 em uma lata de leite a cada 3 dias. Porque o filho tinha uma restrição alimentar altamente perigosa e só podia daquela especificamente lata de leite. Mas eu acredito que Deus capacita. Mas as coisas mudaram muito também, porque na minha época, quando eu era criança, eu pedia... Que não faz muito tempo, né? Eu pedi a meu pai 10 centavos. Era 10 centavos de cruzeiro, né? Hoje, minha filha me pede R$10, então a coisa mudou. Mudou. Mas tem animal que você gasta mais do que uma criança. Sabia disso? Tem. Animal de estimação, cachorro, gasta mais do que uma criança. Às vezes a pessoa prefere ter um pet do que ter uma criança. Não, mas essa é uma nova onda que está aí, pastor. E aí, assim, isso de fato me preocupa. As pessoas estão preferindo um animal. E aí estão pegando lá o gato, o cachorro, vestindo igual gente. Né? Gastam uma fortuna para fazer. Gastando uma fortuna. Outro dia alguém me disse, meu cachorro está na UTI, gastei 4 mil. Então, assim, parece que está havendo aí, em muitos casos, uma substituição. E uma inversão de valores. E uma inversão. Tem uns que até colocam lá na bio do Instagram, né? Pai de pet. Mãe de pet. Mãe de pet. Pai de pet. E aí, pastor? O que está acontecendo? Então, eu acho aí uma inversão muito grande, né? As pessoas... o ser humano, com o tempo, ele vai vendo que a vida, ela custa menos que uma barata. Outro dia eu estava vendo um jovem em Cubatão, ele com 13 anos, e ele atirava nos carros que passavam debaixo do viaduto, só para ver o carro tombar. Com arma de verdade mesmo? Com arma de verdade. A polícia prendeu ele, 13 anos, atirando para matar as pessoas como se fosse barata. Então a vida, aos olhos de muitos, perdeu o valor. E é por isso que agora existe essa substituição. Quando o pastor Gilberto estava falando que tem mães e pais também que acordam com isso, que pega a criança ao nascer e joga no lixo, na lata do lixo. Enquanto que muitos vão lá e recolhem o cachorro que está na lata do lixo. E às vezes não recolhem uma criança. Então vejam, irmão, que o ser humano está perdendo valor. A vida humana está perdendo valor. Os dias que nós estamos vivendo são realmente dias difíceis mesmo. E eu acredito que Deus está vendo isso, não é com bons olhos. E é por isso que há um castigo muito grande. A natureza está em reverso, né? As coisas estão acontecendo de uma forma calamitosa para os seres humanos por causa dessa inversão de valores e falta de temor e respeito com Deus e com a vida. Então, a tendência agora, biblicamente, é piorar. Não sei até onde vai isso, mas que vai haver um fim breve, vai. Sim. A gente fica pensando o seguinte, ao passo que existem pessoas que estão gastando em clínicas uma fortuna tentando ter filhos, né? Existe isso também, né? Existe isso. Então você pega esses dois lados aí e você fica analisando como é o ser humano, né? Agora, pastor Silvio, eu fico pensando o seguinte, esse casamento aqui, como é que fica a situação? Porque, de fato, ela não está feliz. A gente pensa em um julgo desigual, de um modo assim, em geral, o pessoal olha para a questão religiosa, né? Mas a gente pode incluir essa situação como um julgo desigual. Às vezes é o poder aquisitivo, né? Intelectual, e há realmente um abismo entre um cônjuge e o outro.
E uma situação como essa, em que a pessoa não quer e a outra quer, acaba criando também esse abismo nesse relacionamento. E eu posso até classificar como um jogo desigual. Poderia ter antecipado antes esse assunto para poder depois firmar o acordo, a aliança. Porque agora aqui entra a questão aqui, assim, ela pode perguntar também qual é o valor que ela tem aqui. Porque se ela engravidar e ele a deixa, então assim, Tá vendo, amor? ele pode deixá-la por um motivo que não é um motivo. É fútil, né? Eu acho que ela não convém nela engravidar de um homem desse, né? É melhor ela desistir desse projeto. Bom, se é um casal evangélico, né? Como se trabalhar isso. Vai trabalhar essa postura dele, essa posição dele, ela pode ser temporária. E se precisa entender a partir de diálogo, de conversa, de aconselhamento. Se é temporário, então vamos orar, vamos conversar e vamos amadurecer a ideia. Mas se é uma coisa que se observa definitiva e que não tem projeto, nem proposta, nem intenção, desejo algum, nem no futuro próximo, nem distante de gerar esse filho, então é melhor que ela tome outro caminho. Será, pastor Silvio, que aí existe uma conversão desse moço? Será que ele é convertido? Porque diz que ambos são cristãos. Ao ponto dele ameaçar a mulher e dizer que vai deixar se ela engravidar, se está ali um filho dele que é bênção do Senhor, eu acho que coloca em dúvida, inclusive, a salvação desse moço. Onde é que está a salvação aí? Onde está a compreensão? Onde está o amor? Onde está a união nisso aí? Então, eu acho que ele deve rever essa situação aí e vigiar no que ele falou. Vou deixar você se você engravidar. É ameaçando, né? Uma ameaça, quer dizer, se ela gosta dele, eu acho que ela vai se sentir amedrontada, né? Em querer se engravidar, que vai sufocar a vontade, o desejo dela para agradar o esposo. E o pastor falou um negócio interessante aí, que talvez seja melhor ela nem engravidar dele, né? Talvez isso seja um sinal de Deus dizendo para ela, minha filha, se você engravidar aí que vai ser pior ainda. Já pensou? Porque um cara desse, para mim, ele tem um desvio de caráter sério. Muito grande. Porque se ele entende que filho é herança do Senhor e que a esposa está em primeiro lugar, e ele fala, se tu engravidar, eu abandono os... Porque aí já não vai abandonar só ela, ele vai abandonar ela e o filho. Então, já colocou em xeque, já colocou a vida dos dois, né? Ó, eu vou abandonar vocês dois e se vira aí que eu tô saindo fora. Então, terrível. Será que a atitude de um cristão isso aí? Eu não vejo como cristão. Sim, concordo. Muito bem. Vamos lá, Flávio. Mas e aí? Parece que o casamento aqui não está valendo muita coisa, né? Porque não. Se ela engravidar, ele vai embora. É o que eu acabei de falar, né? Uma vez uma amiga minha, a gente estava num retiro de jovens, era uma das lideranças na época, e aí ela disse assim, Flávio, tem homens e homens. Tem homem e homens. Homens e homens. A gente estava discutindo alguns assuntos ali, e na época eu era muito novo, né? E aí na hora assim eu não entendi direito, mas depois eu fui refletindo, e ela estava se referindo ao caráter. Né? Tem homens... com H maiúsculo e homens, meninos. Né? Nesse caso aí, ela casou com um menino. O primeiro ponto, a gente também tem que levar em conta, é que nós temos que analisar o contexto. Né? Foi dito aqui no começo, né, de um diálogo e tudo. Às vezes o cara aí tem um trauma do passado, envolvendo a mãe dele, o pai que tinha o mesmo pensamento e quase aborta ele. Né? Mas, via de regra, se não for algo assim, um trauma, alguma coisa do passado, eu acho que Deus está dando um livramento para ela. Por isso que é importante o diálogo através de um aconselhamento. Sim. Uma pessoa que seja formada nessa área familiar, né? Um amigo, um pastor, para poder aconselhar essa situação. Porque normal não é. Não é. Literalmente isso aí eu afirmo. Não é normal um casal, um dos dois abrir a boca e... Já não é normal quando a gente vê um casal falando, eu não quero ter filho. Já não é normal, pelo menos no Brasil. E ainda mais quando um homem fala isso, se você engravidar eu deixo você, aí que é mais estranho ainda. Muito bem.
Agora, pastor Zé, deveria ser, ela poderia investigar o que foi que fez ele mudar de opinião. Que é um ponto. Pode ser que a resposta também seja nela. Sim. Ou se ele enganou ela. Acho que a partir daí você pode começar a trabalhar. Eu volto novamente a focar o aconselhamento, né, desse casal com um especialista, né, nessa área familiar. Aí, de repente também ele vê nela talvez as condições que você falou, que não tem o dom para se tornar uma mãe. E por outro lado, de repente ele tem medo de perder ela no parto. Ninguém sabe, por isso que é importante, como eu falo, ver todo o contexto, né? Um amigo que está enchendo a cabeça dele, também. alguma coisa, né? Então tudo isso tem que ser investigado e não dar fim ao casamento. Porque se ambos se amam e ele tem essa preocupação, então ele ama ela. Né? Muito embora ela, não, mas eu quero de qualquer jeito ter o filho, e gera aquela discussão, ele num momento nervoso fala, se você engravidar, eu vou embora. Né? Ou então ele não quer ver o corpo da mulher deformada, com barrigão, estrias, etc. Eu não sei o que se passa na cabeça desse moço, né? Tem que ser investigado e aconselhado ambos para ver os prós e os contras. Se ela pode, corre risco na gravidez ou não, se é genética familiar. Então eu acho que tem que ser tudo bem conversado, ir aos médicos, um psicólogo e também conversar com uma pessoa especialista em assuntos familiares, aconselhamento familiar. É isso que eu indico, é isso que eu aconselho, antes de tomar a atitude para ir em um cartório e fazer um divórcio, porque pode ser prematuro e depois ambos sofrerem esse desgaste aí. Muito bem. Mais algum comentário, pastor Silvio? Olha, num tempo da minha juventude, eu temia um namoro, uma relação com alguém que eu não amasse. Porque eu tinha um receio de um filho com uma pessoa que eu não tinha um sentimento de amor para com ela. Eu não envolvi sexualmente com mulher nenhuma. Eu conheci minha esposa e interessante que quando nós começamos nossa vida matrimonial, ela não podia tomar o anticoncepcional, que não fazia bem para ela, e eu sempre detestei o preservativo. Né? Então a gente usava o método de tabelinha, de tabela. Né? Eu acho que os mais antigos talvez conhecem melhor do que os jovens. Só que é falho demais. Mas sim, aí funcionava normal. Foi nessa normal. que veio meu primogênito. A gente foi com 10 meses funcionando normal. No 10º mês, já depois de casado, foi um período fértil, a gente falou, e aí? Ela falou, não, tudo bem, se vier. Né? Então, quando o casal tem um interesse, né, e tem aquele desejo, eu penso que assim, o sentimento interior de amor para com o outro faz com que esse filho seja um presente que sela essa união. Sabe, que é como se fosse coroando esse sentimento, essa harmonia, essa alegria do novo estado de vida casado. O filho é um presente para essa relação. Já pensou se o povo, eu estava pensando aqui, já pensou se o povo no deserto não tivesse tido filhos? Acabava não toda a existia geração. Entrar na terra de Canaã. Só os dois Quem ia entrar, hein? Sim, já pensou? É que morreu todo, nem Moisés não ia entrar ninguém. Josué e Caleb, só 2 homens. Eu acho que uma pergunta... Sem mulher, gente. Uma pergunta que deve confrontar quem não quer ter filhos pode ser essa. Se os seus pais pensassem da mesma forma que você? Boa pergunta. É boa. Não é uma boa pergunta? É boa. Você Uma não teria reflexão. nascido. Agora, Sim. é preciso analisar também esse caso. Né? Porque tem muitas nuances aí que precisam ser consideradas e observadas. Por exemplo, há famílias que se separam após o primeiro filho. Eu não sei se esse rapaz pode ser fruto de um casamento frustrado assim. De uma família separada. E aí tem gente que vem com essa informação, olha, fulano e tal, depois que teve um filho, separou. E geralmente tem crianças que ainda escuta
uma conversa dos pais, foi por causa do filho que você tal, e aí separa, e aí guarda aquilo, entendeu? Mas aí às vezes não foi isso, mas a interpretação é essa, e aí pronto, né? A pessoa ela acaba carregando isso durante a vida, né? Então precisa ser analisado. É por isso que precisa de uma ajuda, de um aconselhamento, né? Enfim, mas fica aí a reflexão para todos nós. Quero agradecer ao pastor José Carlos, também ao pastor Silvio Rocha e também ao missionário Flávio. Quero agradecer você pela audiência. Melodia, vem aí nosso amigo Léo Pereira com Rádio Chofé, e o debate Melodia fica assim amanhã, quarta-feira, 13 de novembro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.